Bom, gente, entre janeiro e fevereiro deste ano, o Hospital Getúlio Vargas ele realizou 600 cirurgias eletivas a menos do que no mesmo período do ano passado. Esse dado preocupa mais ainda quando se olha para a fila de espera de mais de 4.600 pessoas. Confira na reportagem. O André Nunes está na fila de espera por uma cirurgia no Hospital Getúlio Vargas há quase 2 anos. Ele descobriu que tem pedra nos rins há 3 anos e todo mês sofre com crises tão intensas que somente a morfina é capaz de diminuir a dor. Aí para mim trabalhar não dá, aí quando incomoda geralmente aí vem a crise. Aí eu não posso trabalhar, eu estou esse tempo todo. Já arrumei algumas oportunidades, mas eu não quis, porque se eu entrar, aí pode sujar meu nome. Aí eu tomo morfina, aí no outro dia é pior, que não dá para trabalhar. Assim como o André, outros 4.607 piauienses também compõem a lista de espera do hospital por cirurgias eletivas, aquelas que não precisam ser feitas com urgência. Com a pandemia da Covid-19, a situação só piorou. Muitas cirurgias não foram realizadas. Comparando os meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, foram feitas 2.292 cirurgias em 2021. Já em 2022, foram somente 1.686, uma redução de 26,4%. Com relação ao número de cirurgias no mês de março, os números dependem da finalização do mês, mas em março de 2021 foram realizadas 1.049 cirurgias e até a segunda-feira, dia 28, foram cerca de 900 cirurgias. E mesmo sem data definida ou qualquer perspectiva de data para a cirurgia, o André só tem um desejo. Que ligasse e dissesse que já está na hora de fazer a cirurgia, que eu pudesse ir fazer e me livrar. Bom, e a gente vai agora ao vivo até o Hospital Getúlio Vargas para saber como é que estão os procedimentos, para os próximos meses, já que a flexibilização de medidas restritivas está avançando cada dia mais. Então a gente vai falar com a Nájila Fernandes ao vivo agora para saber como que o HGV está se organizando, já que a gente falou que foram 600 cirurgias a menos quando foi comparado este ano com o ano passado, o período aí de janeiro a fevereiro. Bom, acho que quem está nessa fila, Nájila, que a gente falou aqui, de 4.600 pacientes, está contando os dias, as horas, os minutos, os segundos para ter essa cirurgia. E a gente fala de cirurgia eletiva, gente, é aquela cirurgia que não é de urgência, mas que ela precisa ser feita, Não dá para esperar 1 ano, 2 anos. Vamos lá, Nájila, traz informações aí boas, assim, para os nossos telespectadores. É exatamente isso, Neyara. Elas realmente são consideradas não de urgência, mas como você bem destacou, elas precisam ser realizadas sim. E esse número acaba chamando a atenção. Mais de 4.000 pessoas na fila esperando por uma cirurgia eletiva. Mais informações, inclusive, sobre esse retorno dessas atividades aqui no Hospital Getúlio Vargas, quem vai passar para a gente agora é o diretor-geral da unidade, doutor Oswaldo Mendes, com quem eu converso a partir de agora. Doutor, bom dia. Bom dia. Bom, quanto maior flexibilização das medidas restritivas, mais rápido as atividades, inclusive em relação às cirurgias eletivas aqui no HGV, retornam? Sim, eu acho que a boa notícia, como a Neyara falou aí, é que eu acho que nesse próximo mês de abril, a gente vai conseguir voltar a uma normalidade da nossa média que tivemos o ano passado, apesar da Covid. Esse começo de ano foi mais complicado ainda. Nós tivemos muitos médicos que se aposentaram, tivemos problema na anestesia, 5 anestesistas que se aposentaram. Por exemplo, nesse caso especificamente, nós tínhamos 10 urologistas, agora temos 8 urologistas. E nós tivemos um problema nesse equipamento que faz a retirada do cálculo por via percutânea, por via endoscópica, que é o nefroscópio. Então ele teve que sair do estado para ser consertado, já está voltando para a gente retomar essas cirurgias. Essas cirurgias, como o do paciente que foi apresentado, é uma cirurgia que dura em torno de 3 a 4 horas. Então a fila da urologia também é uma fila, assim como a da ortopedia, muito grande. Nós temos em torno de 500 pacientes que não saem disso, porque
Você faz 10, aparece mais 10, faz 20, aparece mais 20, então é uma fila muito grande. A ortopedia ainda é o carro-chefe? O carro-chefe é a ortopedia. A ortopedia tem quase 2.000 pessoas, né? Mas nós conseguimos essa semana repor a questão dos materiais que estavam em falta. Estamos fazendo sempre cirurgias dia de sábado também para poder diminuir essa fila, né? São os mutirões, doutor? Assim, são cirurgias, assim, são mutirões assim, porque a gente faz 15 cirurgias a mais, que deveria ser para segunda-feira, a gente faz no sábado, para ir adiantando, né? Então, assim, esse senhor, ele é o 29º da fila, para você ter uma ideia, né? Então, a gente tem que fazer um projeto aí, eu falei ontem com o coordenador, quando me falaram, para a gente ver como que faz para acelerar essas cirurgias. O problema é que são cirurgias demoradas, não tem como você fazer mutirão de nefrolitotomia, mas a gente vai fazer o que for possível. Realmente a fila de espera é o que mais incomoda a gente aqui nesse hospital. Doutor, a Neyara tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. O doutor Oswaldo, bom dia, muito obrigada por participar aqui no Notícia da Manhã. Bom, doutor Oswaldo, a gente vai falar um pouquinho aqui dessas contas, assim, quando a gente vê 4.600 pacientes na fila de espera. Qual a estratégia que o hospital, junto, claro que não é só o hospital, mas tem que ter aí uma força-tarefa do governo do estado, envolvendo também outros centros, porque eu imagino que 4.600 pacientes para um único hospital, vai ser possível realmente terminar com essa fila? Porque do mesmo jeito que vocês vão fazendo a cirurgia, vai mais gente entrando na fila, né? Qual a estratégia para, de fato, diminuir essa fila? Porque é uma fila desanimadora, hein, para quem está esperando. Neyara? Bom, vou reproduzir aqui a sua pergunta para o doutor Oswaldo, Neyara. Como a Neyara, eu destaquei agora há pouco, doutor, a Neyara diz que esse número de fato chama a atenção, mais de 4.000 pessoas na fila de espera. Qual seria a estratégia ideal nesse momento? Porque somente para o HGV, esse número não é muito alto, o Estado não poderia, por exemplo, disponibilizar outras unidades para ajudar na redução dessa fila até mais rápido? O grande problema é o seguinte, que cada hospital tem uma fila muito grande. É lógico que o Hospital Getúlio Vargas, por ser um hospital que tem todas as especialidades, né, o hospital maior do estado, ele tem essa fila maior, e também pelo fato de ser um hospital terciário, né, as maiores complexidades, né, da medicina vêm para cá. E são casos que muitas vezes são resolvidos somente aqui no HGV. Então nós temos esse problema. O que a gente tem que fazer realmente assim, eu tenho uma meta da gente conseguir fazer 1.500 cirurgias por mês, né? Porque se a gente fizer 1.500 cirurgias por mês, assim, em 2 meses são 3.000 cirurgias. Então isso faz com que a gente diminua essa fila. Mas sempre tem algum problema de insumo, sempre tem algum problema, como essa pandemia atrapalhou demais a gente. Quem imaginava que esse ano a gente ainda fosse enfrentar essa pandemia aí? E tudo isso tem atrapalhado. A gente tem um dado assim, importante, porque como nossos pacientes são muito graves, a gente tinha muita suspensão. O maior índice de suspensão de cirurgia que nós tínhamos antes era falta de vaga de UTI para esses idosos que são cirurgias grandes e pacientes graves. Então, esse caso nós resolvemos com a inauguração de mais 20 leitos de UTI. Então, com isso, a gente tem uma perspectiva de realizar uma quantidade bem maior de cirurgias por mês do que tínhamos anteriormente, no ano passado, por exemplo. Então, se no ano passado a gente fazia 1.300, a gente quer chegar a 1.500 cirurgias. Essa é a nossa meta. E chegando a 1.500 cirurgias, com certeza a gente vai reduzir essa fila de espera. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. E lembrando, Neyara, que são pessoas de todo o estado, não só de Teresina, que aguardam nessa fila por uma cirurgia eletiva. E aí, conforme o hospital vai abrindo vagas, essas pessoas são informadas, claro, dia antes, para poderem, inclusive, quem mora no interior do estado, se preparar e chegar a Teresina, aqui no Hospital Getúlio Vargas. Neyara. Ok, então, muito obrigada, viu, Nájila? É uma espera angustiante, gente, para quem precisa realmente dessa cirurgia. Obrigada, viu?